E aí, autopirados, como é que vocês estão? Bom, a gente está fazendo um negócio um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo. Betão, explica pra galera o que a gente está fazendo hoje aqui. Então, hoje a gente veio ao convite da Yuki Pneus junto com a SCI Pneus fazer uma entrevista aqui com o Thiagão, que é da parte técnica de pneus, e vamos fazer um bate-papo aqui diferente dos vídeos que a gente está acostumado a fazer. Thiagão, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade aí, Uhum. recebê-los. Conta um pouquinho da sua história nessa parte de pneus, quando você começou. Então, eu tô na SCI Pneus, que é o distribuidor das marcas Yokohama, Achilles e Brinks aqui no Brasil, já faz 8 anos. Inicialmente eu comecei no departamento comercial, há 5 anos eu estou no departamento técnico. Aí é ligado à parte tanto de garantia, análise técnica e principalmente parte de treinamento também. Orientação do revendedor, toda a parte de aplicação, alimentação eu de tive a venda. oportunidade, como eu trabalho com essa área, venda de pneus, já tive a oportunidade de ter um treinamento com o Thiago, muito legal, treinamento ótimo. Que bom que gosta. Isso é bom. E hoje a gente vai aproveitar também, galera, as dúvidas que vocês têm, que é comum para quem não trabalha com essa área, tanto que o Afonso e o Pedro vai fazer umas perguntas aí, ver se consegue sanar essas algumas dúvidas que o pessoal tem. Isso é importante, na verdade, o nosso treinamento ele visa isso também. O consumidor ele está ou muito mal informado, ou ele tem uma série de mitos, de lendas e que são propagados aí pela internet. Hoje com esse Google aí, qualquer coisinha, o cara fica Exato. expert A gente tem alguns exemplos aí, inclusive negativos, né? Sim. O cara faz lá um vídeo, posta na internet com uma coisa que ele não tem fundamento nenhum técnico, é o que ele acha, só que ele gera um transtorno muito grande no nosso mercado ou no mercado específico. Então é importante que o revendedor, né, o consultor que está atendendo o cliente tenha todo esse conhecimento para que quando o cliente pergunta uma coisa, ele já tenha de bate-pronto a informação correta, real, para matar essa questão, não deixar nem propagar isso aí, porque senão aí acaba, inclusive, se a gente for considerar qual que é a função do pneu, né? A função primordial do veículo, né, é sustentar a carga dele, conduzir ele com segurança e uma série de coisas. Então, se você não tiver o pneu adequado ou utilizando ele de maneira adequada, você vai ter um problema grave de segurança. E isso é super perigoso e vai acabar mesmo com a vida de alguém, né? É aquele que a gente estava conversando, aquele mito do preto, buraco no meio, borracha. Pneu é tudo igual, preto com buraco no meio. Pera lá, não é mesmo. Tem grandes diferenças, parte tecnológica. Uma economia dessa aí, além de prejuízo físico seu, financeiro. Bater um Sim, carro, por causa de sim. uma economia de R$100 no pneu. Psicológico, inclusive, é uma vida inteira. Não precisa ir muito longe. Então você pega lá, você coloca um pneu que ele para o teu carro numa condição de piso molhado, chuva e tal, a 60 km por hora, um exemplo hipotético, numa distância X. O outro pneu, ele para numa distância X mais 5 metros, um exemplo hipotético. Pera lá, esses 5 metros pode ser decisivo para você dar uma pancada. E decisivo, inclusive, para você se machucar, ferir outra pessoa, você atropelar alguém. Então tem todo um prejuízo, vida e psicológico. Né? Bens materiais se corrige depois, tá tudo certo. Agora, e aí? E a vida que você não tem como resolver? Então, tem que colocar no bolso. E às vezes não é um investimento muito grande, não tem nada disso. E também essa palavra, investimento, não é custo, é investimento, porque você tem um grande benefício. Né? Apesar de ser uma dor, trocar pneu é uma dor para a pessoa, né? Ninguém vai lá, puta, acordei. Então o cara não acorda de manhã, poxa, eu vou lá, vou trocar pneu porque eu tô com uma vontade de trocar pneu. Né? Salvo os entusiastas. Em alguns casos já é Isso puxado. aí que é legal. Eu ia acordar super feliz. Não, porra, eu tenho um carro, eu quero colocar o melhor pneu do meu carro, porque eu vou usar um track day, eu vou usar na rua, mas eu quero o melhor pneu, eu vou andar dentro dos limites de velocidade, né? Claro. Tá bom? Não é uma apologia de forma alguma, mas assim, mesmo dentro dos limites, você tendo um pneu com uma qualidade muito melhor, você vai ter muito mais segurança. Então, só que daí você vem no grosso das pessoas, assim, digamos, o grosso do número de pessoas, normalmente ele acorda de manhã, puxa, ele viu que acabou o pneu dele.
E eu brinco que o indicador de limite de desgaste do pneu de brasileiro, infelizmente, não estou falando de todos, mas de vários deles, é quando ele começa a fazer a faísca, que está encostando as lonas, né? Enfim, o arame do pneu está para fora. Né? Isso daí, na verdade, já passou em muito. Sim. Já passou em muito do limite real, que é 1,6 milímetros de profundidade. Aí o cara vai lá, tem aquele apurrinhamento de ter que trocar o pneu. Joia, chega lá, pô, é caro. Não é caro. Caro é uma coisa que você não traz retorno, né? Exatamente. Você tem que... Então tem que tomar cuidado nisso daí. E essa é a função do nosso treinamento. Sim, justamente. Então é legal a gente estar batendo esse papo aqui com o Thiago, que tem muita experiência e pode estar passando aí um pouco de curiosidade e de como você cuidar direito do pneu, porque você mantenha, né, a conservação da durabilidade seja a correta, a segurança, o desempenho. Né? Então vamos tentar tirar umas dúvidas que eu tenho, que o Pedro tem, que talvez aí vocês tenham também. Sim. E quem tiver alguma dúvida aí que a gente não mencionou, se quiser comentar, a gente também tem o contato com o Thiago, a gente consegue responder isso depois. Sim, com certeza. Inclusive os nossos canais também da própria empresa estão abertos, né, para um questionamento maior, alguma coisa desse tipo, a gente está totalmente disponível. A gente vai colocar aqui embaixo então os contatos, pra encher o saco do Thiagão, ficar pedindo qual que é a calibragem do Golf. Aí já entra uma coisa bem importante. Qual que é a calibragem dos pneus? A calibragem do pneu depende muito do ar que você está usando. Se você for modificar, você tem que mudar a calibragem do pneu. Não é tipo assim, meu carro é um aro 16, eu vou subir para um aro 20 e vou usar a mesma calibragem porque o fabricante manda eu usar. Não, você está subindo o aro, você está modificando o diâmetro final, você está modificando o padrão do seu carro. Você tem que mudar a calibragem. Eu sinceramente tenho uma dificuldade em acertar isso aí, cara. Eu não sei mesmo. Se já deu uma subida de ar, usa uma medida diferente, eu não sei qual é o ideal. Vira e mexe eu te ligo, falo, Bisu, o que eu ponho aqui? Sim. Na realidade, a princípio, a calibragem do pneu correto é que está no manual. Sim. Se você não modificar o padrão do carro. Tem várias situações. Então a primeira delas, você está trocando o teu pneu do carro, está repondo a medida original. As mesmas medidas, as mesmas especificações. Não precisa ser o mesmo modelo, marca, mas as mesmas medidas, então você segue o que está no manual do proprietário do veículo. Então, quem entende do carro é o fabricante do veículo, é a parte de engenharia deles, quem dimensionou o pneu para ele e ele determina a pressão. Aí, no mercado é muito comum colocar roda de liga leve, aumentar normalmente. Sim. Então, o que você vai colocar, você tem que seguir a padronagem original do carro. O que é isso? Você vai ter que colocar pneus com o mesmo diâmetro, com o mesmo índice de carga ou superior, né? Não pode ser nunca inferior, e símbolo de velocidade também compatível, nunca abaixo. Aí, nesse caso, se você mantiver as mesmas características, você usa a pressão original ainda. Se você mudar o índice de carga ou até mesmo a categoria do pneu, que são as coisas que a gente fala no treinamento, você tem que ajustar a pressão. Pode ser que você tenha que subir, quando é o caso de um pneu mais baixo. Lembrando que a sustentação da carga do pneu, sempre ela é dada a partir da pressão de ar que você coloca lá dentro. Né? E se você colocar, às vezes, tem muitas vezes picapes. O pessoal gosta muito de aumentar o pneu, uma picape. Aí você coloca um pneu que é super dimensionado, digamos assim. O índice de carga é muito superior ao que vem no original da caminhonete. Aí nesse caso é o inverso. Você tem que ajustar a pressão para baixo para você não ter problema de desgaste irregular. O uso de pressão incorreta, alta, você vai ter um problema de desgaste no centro da banda, porque ela deforma. Né? E se você usar uma pressão baixa, você tem um desgaste de ombros do pneu, que são as extremidades. Então você vai ter um problema já de durabilidade dos pneus. Além disso, se você utilizar... Segurança também? Segurança principalmente. Porque você imagina que o pneu ele tem que tocar o solo de maneira plena. O quadradinho do pneu tem que tocar todo no solo. Se você tem um problema de deformação para pressão excessiva ou para pressão baixa, você tem uma área de contato reduzida. Então, um problema de segurança. Né? E também tem a parte de dinâmica do carro. A dirigibilidade dele também não vai obedecer. O pneu ou ele dobra demais ou ele está duro demais. Ele não vai funcionar de maneira adequada. Né? Então, tudo isso daí tem que ser considerado para até não ter problemas maiores. Porque hoje em dia você tem problemas por deformação de pneu, bolhas e uma série de coisas que acontecem muitas vezes por um problema de pressão. Aproveitando o gancho que a gente estava falando sobre calibragem, eu queria que o Thiago explicasse uma dúvida que eu tinha antes do treinamento, que eu já fiz o treinamento aqui com ele, sobre qual é a hora melhor para fazer a calibragem dos pneus.
Tá, isso daí é uma das coisas também bem importantes que também geram problemas de desgaste regular, porque quando você calibra o teu pneu depois de uma viagem, por exemplo, então o teu pneu está ali sendo usado, girando uma velocidade bastante alta e flexionando bastante, isso gera muita temperatura no pneu. Temperatura, você aumentou a temperatura, automaticamente você aumenta a pressão de ar interna. Então ele vai estar numa pressão de ar maior. Logicamente que o próprio engenheiro que a gente estava falando, ele já considerou esse aumento de pressão. Agora, quando você vai fazer a medição e calibrar o pneu, você tem um problema de um erro de ajuste. Porque você está fazendo a medição e ajustando com a pressão quente. Depois de um uso, você pode ter uma variação de 2, 3, 4 PSI. Então, você vai ter uma diferença, né, de pressão em relação a isso. E aí você vai ajustar com o pneu a quente, você às vezes está tirando a pressão de ar que era necessária. E quando esse pneu esfriar, em estado de repouso, parado o carro, ele vai estar com a pressão mais baixa ainda. Exato. Então, uma das coisas que é muito comum no Brasil, e eu sou totalmente contra, eu falo brincando assim, a minha mulher, por exemplo, ela vai abastecer o carro. E é normal o frentista chegar e falar, não, vamos dar uma olhadinha na calibragem? Não deixa mexer no carro, nem nada do carro. Nada contra eles, mas não mexe, porque daí eu mexo conforme eu queira e conforme é o correto. Por quê? Porque esse carro está andando, está quente o pneu, a pressão de ar vai estar maior, então ela vai fazer... Você vai esvaziar na hora que você... Exatamente, a gente chama de sangrar o pneu nesse sentido. Né? Então esse procedimento, por mais que a gente tenha como comum, ele não seria o mais adequado. Qual que é o adequado? Distâncias, você sai da sua casa, vamos supor, de manhã, até mesmo por causa da temperatura mais baixa, a temperatura ambiente é claro que influencia, você pega e anda distâncias curtas, 1 km, chega no posto e faz a calibragem. Lógico, saí de casa e fui aquecendo ali, fui andando super rápido, patinei ali na esquina, cheguei lá, não, você vai ter uma variação. Você vai dar um borrachão, tipo, exato, vai calibrar o pneu. Muito da Isso. manhã. Vamos colocar como ideal seria de manhã, assim que você vai fazer uma medição de nível de óleo. Ou de noite, uma temperatura mais baixa, né? Lógico, isso daí influencia, mas não é o que é determinante. A temperatura do pneu é o que é. Mas assim, muito mais. no caso, o cara sai de manhã, esqueceu. Mas ele vai precisar viajar, precisar fazer a calibração. Sim. Quantos tempos seria mais ou menos? Assim, um intervalo entre o cara parar o carro e tirar de novo e falar assim, agora já dá para fazer. Então, depende muito da temperatura externa e do próprio pneu, né? Então, o que a gente recomenda nas auto centers, nos treinamentos? Eu vou fazer um serviço no carro. Então, deixa esse carro parado, uma hora, e o que você está fazendo, tudo que você precisar fazer no teu carro, faça. E no final, você ajusta a pressão. Certo. Porque daí você tem certeza que ele vai estar com o pneu frio. E aí não vai ter nenhum tipo de problema. Outra recomendação que a gente fala bastante, que isso é uma recomendação, não é uma normativa, não é um padrão, mas uma recomendação, se você vai viajar, calibre esse teu pneu com 1 ou 2 dias de antecedência, não no dia que você vai viajar. Por quê? Porque quando você for calibrar, se te der um problema no corpo da válvula, no bico ali, ele tem um mecanismo. Sim. Se ele te der um problema, você não vai sentir, até você sentir, você perdeu esse pneu. Ele pode ter deteriorado e pode ser que ele estoure. Principalmente quando o pneu está instalado na traseira. Né? O que acontece muito, né, nas lojas, inclusive... Na verdade, aconteceu comigo já. Eu calibrei no sábado à noite, eu ia para São Paulo no domingo de manhã. Eu acordei, a hora que eu fui pro carro, o pneu traseiro estava totalmente no chão. Era a válvula. No chão ele sempre fica. Foi mal aí. Não de perder essa oportunidade. Você tem recomendação para carro leve, quando ele está leve e quando ele está carregado. Sim. Tem que aumentar a pressão. Sim. Em geral, na traseira vai ser mais por causa da carga, você vai estar no porta-malas e tal. Sim. Eu chego no destino. Isso o não ideal, é regra, tá? Isso não é regra. Tem que seguir o que está no manual do carro. Tem Não, alguns carros que eles tiverem, mas no geral ele vai em geral, sim. com peso e vai mandar você subir a pressão. Eu chego no meu destino, eu vou voltar daqui 5 dias. Eu deveria já chegar e voltar a calibração no dia seguinte já. Sim. Na verdade, por que calibrar periodicamente os pneus? Recomenda-se a cada 15 dias. O manual do proprietário normalmente eles falam em 30, enfim. Isso também não é uma norma, é uma recomendação. Porque o pneu, a borracha do pneu, isso em qualquer fabricante, hoje em dia, infelizmente, ainda não chegou numa evolução tecnológica que ela não permeia, ela deixa sair, perder um pouco de pressão de ar através da estrutura. Então você vai lá e periodicamente você
repõe essa pressão de ar. E a questão de calibragem, olha, fiz uma viagem, cheguei lá, vou checar novamente. Checa sempre, né? Calibragem, e assim como rodízio que a gente brinca, né? Nunca é demais. Lógico, você não pode abusar também, ter aquele problema de calibrar com o pneu quente e assim por diante. Mas sempre checar é super importante. Não, a minha dúvida é assim, se eu devo já, logo que chego, voltar para a calibração original de carro leve, quando descarregar nas malas, ou se eu posso rodar e quais são os problemas disso, no prazo curto. Certo, você utiliza a pressão de ar conforme a sua condição de uso. Então, na viagem, com o carro carregado, você subiu a pressão. Você chegou lá, você vai ficar com a tua família uma semana passeando com eles, mas com uma condição de carga mais baixa. Ajusta. Isso é muito comum em caminhonetes, isso acontece nas auto centers. Por exemplo, o cliente utiliza a caminhonete para trabalho, então ele carrega muito peso atrás. Então, ele usa a pressão de carga da caminhonete. Só que, por exemplo, ele anda 50% do tempo carregado, 50% do tempo descarregado. Provavelmente ele vai ter um problema de desgaste irregular, de pressão alta, porque a condição de uso de 50% do tempo vai ser com uma pressão excessiva para a condição de carga. Talvez até uma perda de estabilidade da traseira. Com certeza. Ou mais leve a traseira. Ou até mesmo de conforto, né? Sim. Fica muito duro. Vai assim, fumar. Exato. Então sempre ajusta para a condição de carga. Uma curiosidade, tem carros que têm faixas de pressão conforme a faixa de velocidade que você vai usar. Né? Um exemplo, o Toyota Camry tem lá até 120 km por hora, X. Até 160 km por hora, sobe um pouquinho. Até acima de 160 km por hora, sobe mais. Por quê? Porque durante o uso do pneu, ele se flexiona cada vez que ele entra em contato com o solo e ele se expande quando ele sai do contato com o solo. E isso no movimento circular. Isso gera muita temperatura. Quanto mais ele flexionar, mais temperatura ele gera. Então, quanto mais giro também ele vai gerar mais temperatura. Então, quanto maior a velocidade, você tem que limitar essa flexão para ele não gerar tanta temperatura. Por isso que tem essa recomendação. Um exemplo. Isso aí é uma coisa bem legal.